Jovens do oitavo ano, é um prazer estar mais uma vez com vocês, que vocês possam estar bem. Espero que vocês possam me dar a devolutiva aí das atividades, aqueles que ainda não entregaram, pois precisamos fechar a terceira e quarta nota. E aí, uma OBSzinha para iniciar, né? Que esses alunos que estão tendo alguma dificuldade, por favor, nos questione ou nos pergunte durante a semana aí, durante esse período, esse intervalo de tempo que a gente dá para vocês fazerem, praticar essas atividades. Porque se vocês me procurarem, né, eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível. Agora, se vocês ficarem em silêncio, a gente não tem como ajudar, certo? Então, espero que vocês possam dar essa devolutiva aí para a gente, sabe? Hoje, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida, nós primamos pela qualidade e seriedade do nosso ensino e hoje o assunto é estatística, né? Então, nós vamos rever aí um pouco de estatística, só que um pouco mais avançada, né? E aí, esse que vos fala é o professor Roberto Ventura e a nossa disciplina é matemática. Então, vamos lá. Olha só. Então, primeiro você tem que saber o que é e para que serve, né, a estatística. Então, a estatística nada mais é do que o ramo da matemática, a parte da matemática, que nos ajuda a recolher, organizar e interpretar dados para tirar conclusão e fazer previsões do que vai ou pode acontecer, né? Durante essa pandemia, as informações estão levantando aí ou sendo questionadas aí por estudiosos, né, a respeito de um gráfico, né, e até atingir esse pico, né, esse ponto mais alto. Então, isso vai requerer justamente essas informações estatísticas. Então, essa estatística ela é justamente essa parte da matemática que vai organizar, recolher e interpretar esses dados para fazer determinadas previsões. Ok? Então vamos lá. Ó, então ela está envolvida justamente nisso, né? Na recolher e organizar dados, construir gráficos para melhor análise dessas informações, para que as pessoas entendam com mais facilidade, medidas de tendência central, né? Então, para você conseguir analisar, né, essas entradas dentro do universo. Então, para você ter uma visão geral de mundo. Então, a estatística vai envolver tudo isso aí. Olha só, duas coisas que você tem que fazer uma distinção. Primeira é a respeito de população. O que é população? População nada mais é do que o todo, o conjunto de todas as pessoas. Pode ser animal, pode ser objeto, pode ser aquele objeto de análise, o que você está estudando naquele determinado momento. Só que você tem que envolver todos, não pode ficar nenhum de fora. Então, se todos os elementos da população são observados, então você diz que você fez um recenseamento. Quer dizer, ninguém ficou de fora. Você fez um censo ou um levantamento exaustivo, quer dizer, que não ficou ninguém de fora. Você recorreu até o último recurso para pegar todos. Então, população vai envolver todos. Então, por exemplo, se nós, só para questão de análise, se você está estudando algo dentro da sua turma, a população é todos os alunos daquela sala. Então, se você separar só um grupo, então você não está mais envolvendo a população, certo? Agora, se você pegar só uma parte da população, né, que é o que acontece aí na maioria de algumas coisas, se você pega apenas uma parte dessa população, e aí você vai ter a amostra.
a amostra só representa uma pequena parte da população. Então, quando você faz a análise apenas de uma pequena porção, né, não envolvendo o todo, então você tem uma amostra. E, a partir da amostra, podemos tirar uma conclusão geral de toda a população. Então, disse que quando você faz apenas uma análise da amostra, você fez uma sondagem, certo? Então, recenseamento, se falar em recenseamento, envolve população. Se falar em sondagem, você envolve amostra, ok? Então, vamos lá. Ora, as variáveis, né, estatísticas, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Qualitativas são aquelas amostras ou aquelas variáveis estatísticas que envolvem uma qualidade. Então, você não vai ter números envolvidos naquela coisa que você está estudando. Você vai ter apenas uma resposta de, por exemplo, quando se fala a respeito da cor dos olhos. Os olhos podem ser castanhos claro, castanho escuro, né? Então, a cor do cabelo, a profissão que a pessoa faz. Então, quando você envolve essas respostas, por exemplo, o grau de estudo, então, essas informações não vão envolver números, elas vão envolver qualidades. Então, toda vez que você estiver envolvendo qualidades, você tem uma variável qualitativa. Já as variáveis quantitativas, elas vão representar, elas vão remeter a números, a quantidade. Então, tem que ter quantidade. Então, se você falar de altura, massa, número de irmãos, idade, peso, todas essas informações, elas vão envolver um número. Então, ela tem quantidade, você pode medir, né? Então, quando você mede essa quantidade, então você diz que você tem uma variável quantitativa. Então, qualitativa, qualidade, quantitativa, quantidade, certo? Então, você pode até se perguntar em relação ao estudo de vocês. Vocês têm um valor qualitativo, que são as qualidades que vocês desenvolvem dentro da sala de aula, e aí vai estar envolvendo comportamento, entrega de atividade. Então, é o seu envolvimento estudantil. É como se você se relacionasse com você e com os seus companheiros. Já na prova, ela vai medir uma quantidade, né? Então, você vai ter uma nota para isso, né? Não que no qualitativo você não possa dar uma nota. Você vai dar uma nota referente às qualidades que você possui. Já no quantitativo, não. É só envolvendo quantidade, certo? E as variáveis quantitativas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser discretas ou contínuas. Quando é que uma variável quantitativa é discreta? Ela vai ser discreta toda vez que você tiver apenas números inteiros. Não pode ter nada quebrado, certo? Então, por exemplo, se você pergunta quantos irmãos você tem, você não vai ter um irmão e meio, né? Você não vai ter um irmão e um braço. Você vai ter uma quantidade exata. Por exemplo, se você pergunta o número de telefones que você recebeu durante o mês, você não vai receber uma ligação e meia, uma ligação e 75% da outra ligação, né? Então, você vai sempre receber quantidades exatas. Não pode ter nada quebrado, certo? Então, toda vez que não tiver nada quebrado, ela é chamada de discreta.
Já a contínua é o contrário, é que ela pode ter, né, partes quebradas. E aí não impede dela ter parte inteira, certo? Mas o que você vê naturalmente é que ela pode apresentar parte quebrada. Por exemplo, quando alguém pergunta o seu peso, né, que na realidade não é peso, é massa, né, que quem vai para uma balança mede a massa do corpo. Então, essa massa do corpo, ela vai envolver justamente, né, a medida que uma balança vai determinar. Então, ela tem 74,5, quer dizer, ela tem 74 quilogramas e 500 gramas. Né? Então, esse número ele pode ser uma parte inteira e uma parte quebrada, né? Que são chamados de números decimais. Por exemplo, a altura. Né? Uma pessoa pode ter 2 metros? Pode, sem nenhum problema. Mas ela pode ter 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m. Então, ela tem uma parte, né, decimal aí. A distância da sua casa à escola. Então, você tem 1,5 km, né, ou 300,20. Então, essa parte que tem parte decimal, ela é chamada de contínua. Então, variável discreta, somente coisas inteiras, não pode ter pedaço. Na variável contínua, você pode ter pedaços, certo? Então, pode ser todo inteiro, sem nenhum problema. A pessoa pode ter 2 metros exatos, mas ela pode ter 2,20 m, 1,80 m. Então, se ela pode ter parte decimal, ela é chamada de contínua, ok? E as variáveis qualitativas, elas também se dividem em 2 grupos. Elas podem ser ordinal ou nominal. Quando é que uma variável qualitativa, que representa qualidade, representa, né, ou é chamada de ordinal? Ela só vai ser chamada de ordinal se ela representa uma ordem. Por exemplo, se alguém perguntar para você qual é o seu nível de escolaridade, você está no Fundamental 2. Mas tem pessoas que estão abaixo de você, né? Que têm uma ordem inferior a você. São os que estão no Fundamental 1. Tem os que estão no infantil, no maternal, né? Que é o... Então, esses alunos, mas tem alunos também que estão acima de você. Né? São os que estão no ensino médio, os que têm ensino superior. Então, esse nível de escolaridade tem uma ordem. E o interessante é que, se você está no fundamental, é porque você antes passou pelo... Se você está no Fundamental 2, é porque antes você estava no Fundamental 1. Você não pode ir para o ensino médio saindo direto do Fundamental 1. Você tem que obedecer essa ordem. Então, por isso, ele é chamado de ordinal. A classe social. Né? Dentro da sociedade, se diz que tem a classe A, que são os mais ricos, a classe B, que é a classe média, né? E a classe C, que é aquela mais... Então, tem uma ordem. Né? Então, quando envolve essa ordem, você tem dizendo que elas são variáveis ordinais. Já as variáveis nominal, ela não obedece ordem. Né? Por exemplo, se você pergunta o sexo de uma pessoa, pode ser homem, pode ser mulher. Né? Se você pergunta o estado civil, pode ser solteiro, casado, viúvo, desquitado. Né? Então, se você pergunta a cor dos olhos, você vê que tem uma gama de resposta, mas que não é obrigado a obedecer uma ordem. Se não obedece uma ordem, essa variável ela é chamada de nominal. Ok? Bacana? Então, só recapitulando.
As variáveis quantitativas podem ser duas: discreta, parte inteira, não pode ter nada quebrado; contínua, que pode ter parte quebrada. As variáveis qualitativas, ordinal e nominal. Ordinal quando obedece uma ordem, nominal quando não precisa de ordem. Ok? Olha só, nós vamos aí ver um exemplo para coletar algumas informações. A jovem Luísa perguntou para seus colegas de turno o número de irmãos de cada um e registrou pela ordem que eles foram respondendo. Então, o primeiro disse que tinha nenhum irmão, ele era filho único. O outro disse que tinha 4. 4. Veja que tem, à medida que eles foram respondendo, ela ia anotando. Então, para organizar os dados, essa daí é a parte da coleta, certo? Então, quando você vai coletar os dados, depois que você coleta esses dados, você vai organizar. Você pode organizar ele em tabelas e pode organizar também em gráficos. Então, a tabela é chamada de tabela de frequências. Então, existem dois tipos, né, iniciais que você deve saber, que é a frequência absoluta e a frequência relativa. O que é a frequência absoluta, que é representado por Fi? A frequência absoluta nada mais é do que o número de vezes que acontece determinada função que você está estudando. Aquilo que você está estudando, quando você faz a pergunta, por exemplo, ela fez a pergunta sobre o número de irmãos. Então, aquela informação, se eu perguntasse quantas pessoas nessa sala é filho único, então você ia procurar todos os que têm 0. Então, essa informação, né, essa quantidade de pessoas que são filhos únicos, era justamente a informação que eu queria, certo? Então, essa frequência é a quantidade. Quantos responderam aquela informação. Já a frequência relativa, que é representada por FRI, essa frequência relativa nada mais é do que a porcentagem da frequência absoluta. Então, quantos porcentos representam aquela informação? Uma das coisas primordiais que você tem que, ao montar uma tabela, é saber de onde é a fonte. No caso aí, a fonte foi os colegas, né? E ela fez uma pesquisa, ela pesquisando, a jovem Luísa. Então, ela questionou cada aluno da sala. Então, você percebe que tem um título aqui. Esse título vai estar envolvendo justamente o que ela está pesquisando. O que é que ela está pesquisando? O número de irmãos dos colegas de sala de aula. Então, número de irmãos dos colegas da Luísa. Esse é o título dessa tabela. E aí, a primeira coluna é justamente a informação que ela está pesquisando. O que ela está pesquisando? O número de irmãos. Então, ó, tem aqueles que, pela pesquisa que ela fez, tem aqueles que não tinham nenhum irmão, tinham os que tinham só um irmão, tinham os que tinham 2 irmãos, tinham os que tinham 3 irmãos e tinham os que tinham 4 irmãos. No final, a última linha, você bota o nome total. Esse total, ele vai depender dessas informações aqui. Olha só, lá pelas informações que ela colheu da primeira coleta de dados, né? Os que tinham 0 irmão eram 5 pessoas. Os que tinham 1 irmão eram 6 pessoas. Os que tinham 2 irmãos eram 4 pessoas. Os que tinham 3 irmãos, 3 pessoas. Os que tinham 4 irmãos, 2 pessoas. Quando você soma tudo isso aqui, ó, 11, 15, 18, 20. Então, são 20 alunos na turma da Luísa. Né? Então,
para você obter a frequência, basta você contar. Eu vou voltar lá. Ó. Você conta 1, 2, 3, 4, 5. Então, você conta quantas pessoas responderam àquela mesma indagação. Então, quando você obtém essa quantidade, você vai botar justamente a frequência absoluta. Foram a quantidade de pessoas que responderam à informação que são filhos únicos, quer dizer, que não tem nenhum irmão. A frequência relativa, pessoal, você basta dividir a frequência absoluta, a informação que você obteve, pelo total. Quando você divide isso, você vai obter justamente o número decimal. Ou então você pega a frequência, multiplica por 100 e depois divide pelo total, que você vai obter a porcentagem. Lembrem que para achar a porcentagem basta multiplicar por 100. Então, 25%. Fazendo aqui 30%. O detalhe interessante, pessoal, é que essas somas todas têm que fechar em 100%. Se não fechar em 100%, você não fez, né, as informações da maneira que era para ser feita. Então, sempre uma tabela ela vai fechar a frequência relativa, ela tem que fechar em 100%, porque é o todo, representa o todo. O todo sempre vai representar 100%. Pronto. Se você tem uma tabela de frequência, você pode construir gráficos e pode analisar determinadas informações. Olha só, consultando a tabela de frequência, podemos facilmente agora, olhando essa organização na tabela, responder algumas perguntas. Por exemplo, quantos alunos tem na turma da Luísa? Se você olhar, né? Se você perceber, ó, o total de alunos nessa turma é 20. Fácil você consegue detectar. Então, quantos alunos têm apenas um irmão? E menos de 2? Então, aqui, ó, quantos alunos têm apenas um irmão? 6, né? Então, você consegue, né, visualizar isso facilmente. 6 alunos têm apenas um irmão. E aí a outra pergunta interessante, né? E menos de 2? Quem tem menos de 2, ele pode ter um ou ser filho único. Então, ó, você soma esses dois, 6 mais 5, 11. Então, 11 alunos têm menos de 2 irmãos. Né? Então, você pode brincar aí com várias perguntas. Por exemplo, qual é a porcentagem de alunos que não têm irmão e mais de um irmão? Se você ver, ó, não tem irmão, ó, 25%. E que tem mais de um irmão. Quem tem mais de um irmão pode ter 2, 3, 4. Então, você soma isso aqui, ó, 20, 30, 45. Então, 45% tem mais de um irmão. Então, veja que quando você coloca essas informações em uma tabela, você ganha uma visibilidade maior e essas perguntas ficam fáceis. Se você tiver esses dados brutos assim, ó, às vezes você precisa estar, né, contando detalhe por detalhe. Então, na tabela, você tem uma organização muito maior e essas informações ficam mais visíveis. E, além da tabela, você também pode organizar através de gráficos. E aí tem vários gráficos, gráfico de linha, gráfico de barras, gráfico de colunas, gráfico de setores. Então, essas informações, quando analisadas, né, em gráficos, elas podem, né, vislumbrar, elas podem fazer com que você entenda melhor as informações. Olha só, o gráfico de barras, né? Eu coloquei aqui só um exemplo. No gráfico de barras, você pode botar a frequência absoluta, mas também pode botar a frequência relativa. As informações, tanto faz uma quanto a outra,
né, essas informações são válidas. Então, ó, você olha e percebe que o zero aqui, ó, zero, quem é filho único, são 5 pessoas. Tem um irmão, 6 pessoas. 2 irmãos, 4 pessoas. 3 irmãos, 3 pessoas. 4 irmãos, 2 pessoas. Ou, se for na porcentagem, 25%, 30%, 20%, 15% e 10%. Então, veja que através do gráfico, você pode ter a informação e visualizar com mais facilidade ainda. Dependendo do gráfico ou do estudo que você está fazendo, você pode ter essas informações. Essa era uma introdução breve aí de estatística. Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês possam fazer as atividades para a nossa quarta nota. Aqueles que ainda não entregaram a atividade xerocopiada, né, para a terceira nota, para fechar a terceira nota, por favor, hoje é o último prazo. Nós, acabando aqui a aula, nós já vamos postar aí nos grupos eu vou à noite, né? Eu vou postar à noite no grupo as notas de vocês, né? Esperando até mais ou menos umas 6 horas para aqueles que ainda não entregarem e já receberem sua nota. Caso contrário, né, já sabem que já vão receber uma nota mais inferior à dos colegas e quem entregar depois ainda menor ainda, né? Então, que vocês possam estar bem e aproveitando essas informações. Então, valeu e até a próxima aula.